Nessa noite, Oi, nós temos. Lígia. Oi, amiga. Oi, Juju. Oi. Juju. Então, nós temos nosso minuto de sabedoria nessa noite, que, por ser um minuto de sabedoria, sempre é interessante. Sempre aprendemos algo. Sempre a gente se instrui, né? E então, a Juju, nesta noite, ela tem um minuto de sabedoria mais interessante, como todos, mas esse também é super interessante. Ela vai falar sobre um tema que todo mundo conhece, né? E o tempo é seu, minha amiga. O tempo é Amiga, seu. boa noite. Desculpa meu rosto, que eu tô meio com alergia, mas enfim, vamos que vamos. Eu vou falar de um tema que foi bem legal e todo mundo gosta. Eu acho difícil que alguém que não goste, que é a gente vai falar sobre a marca da Nestlé. Então, vocês conseguem ver. Então, o fundador dessa empresa, o nome dele é Henri Nestlé. Ele foi um farmacêutico alemão que em 1867, na Suíça, desenvolveu a farinha láctea. Que é interessante que foi para combater a mortalidade infantil. Ele criou uma fórmula de leite de vaca, farinha de trigo e açúcar, lançando a base da maior empresa. E aí ele lançou essa fórmula, porque muitas crianças morriam, né, por falta, então ele desenvolveu essa para Alimentar, né? alimentar para combater a mortalidade. E com isso, ele lançou a base da maior empresa de alimentos do mundo, né? A Nestlé. E a ori, então, como ele lançou a Nestlé, lançou o seu produto em 1867 em acho que é Van Vaia, na Suíça, usando seu sobrenome que significa ninho. Em alemão simboliza proteção. O objetivo era criar uma substância segura, seguro ao leite materno para bebês que não podiam ser amamentados, reduzindo a mortalidade infantil na Europa. É, Cadê? Tem mais uma coisa aqui. A marca, a expressão, a expressão dessa marca, o N, o logotipo do ninho, como o passarinho, né? Tem uns passarinhos na. Deixa eu ver se aqui tem. Geralmente tem. Esse aqui não tá, não dá para ver, mas todas as marcas deles têm um passarinhozinho no escrito no Hum? nome, né? E em 1905, sua empresa fundiu-se com o Anglo Sweet Condensed Milk Company, dos irmãos Page, para formar o grupo Nestlé. O legado de. Ai, cadê? Peraí, deixa eu só puxar aqui que tem mais aqui. É, o grupo Nestlé. Nestlé o Henry ele nunca patenteou a fórmula do leitinho, porque ele achava que isso deveria ser para o mundo todo. Se ele for patentear só para ele, outras pessoas não teriam acesso a essa fórmula, né? Que era para ajudar a mortalidade das crianças. A Lígia tem um vídeo que vai explicar melhor, e aí vocês vão poder entender melhor. Um momentinho. Leite em pó, comida para bebês, água mineral, centenas de produtos diferentes, embalagens coloridas, marcas que parecem independentes umas das outras. Mas por trás de muitas delas existe a mesma empresa, uma organização silenciosa que durante mais de um século expandiu sua presença até se tornar a maior companhia de alimentos do planeta. Todos os dias, bilhões de pessoas consomem algo produzido por ela, muitas vezes sem perceber. Essa é a história de como uma pequena invenção criada para salvar bebês desnutridos se transformou em um dos impérios industriais mais poderosos da história da alimentação. A história da Nestlé começa em um período muito diferente do mundo moderno, quando ciência, indústria e necessidade humana se encontraram de forma inesperada. No meio do século XIX, a Europa enfrentava um problema silencioso, mas devastador: a mortalidade infantil. Em muitas cidades, uma grande parte das crianças não chegava sequer ao primeiro ano de vida.
A medicina ainda era limitada, a nutrição era precária, e milhares de mães simplesmente não conseguiam amamentar seus filhos. Para muitas famílias, isso significava uma sentença inevitável. Não existia uma alternativa segura e acessível para alimentar recém-nascidos. Foi nesse cenário que surgiu uma oportunidade que ninguém havia conseguido resolver de forma eficiente. Cientistas, médicos e inventores buscavam uma solução que pudesse substituir o leite materno quando necessário. Era um desafio complexo, porque qualquer fórmula precisava ser nutritiva, segura e fácil de preparar. E foi justamente esse problema que chamou a atenção de um homem que, naquele momento, não imaginava que sua experiência mudaria para sempre a história da indústria alimentícia mundial. Henri Nestlé era um químico e farmacêutico que vivia na cidade suíça de Vevey. Ele trabalhava com experimentos envolvendo nutrição e alimentos processados, tentando encontrar novas formas de conservação e preparo. Durante seus estudos, começou a desenvolver uma mistura que combinava leite de vaca, farinha de trigo e açúcar. A ideia era simples, mas revolucionária para a época. Criar um alimento capaz de nutrir bebês que não podiam ser amamentados. Depois de muitos testes e ajustes, surgiu uma fórmula chamada farine lactée. A mistura podia ser preparada rapidamente, era relativamente fácil de digerir e fornecia nutrientes essenciais. A primeira grande prova de que aquilo realmente funcionava aconteceu quando um bebê prematuro, incapaz de consumir leite materno, conseguiu sobreviver graças à nova fórmula. O resultado rapidamente chamou a atenção de médicos e famílias da região. O que começou como um experimento científico começou a ganhar reputação como uma solução real para um problema urgente. A notícia se espalhou rapidamente por diferentes cidades da Europa. Farmácias começaram a vender o produto, médicos passaram a recomendá-lo, e a pequena produção artesanal logo se transformou em um negócio em crescimento. Henri Nestlé percebeu que não estava apenas vendendo um alimento, estava oferecendo algo que muitas famílias viam como esperança. Para simbolizar sua marca, ele escolheu um ninho com pássaros alimentando seus filhotes, inspirado em seu próprio sobrenome, que em alemão significa justamente pequeno ninho. A imagem transmitia cuidado, proteção e nutrição, valores que definiriam a identidade da empresa por décadas. À medida que a demanda aumentava, a produção precisou se expandir, fábricas começaram a surgir, distribuidores foram contratados, e a empresa lentamente deixou de ser um pequeno empreendimento local para se tornar uma organização industrial em crescimento dentro de um continente que estava entrando na era da produção em massa. No final do século XIX, a Nestlé já era reconhecida em vários países europeus. Mas um evento estratégico mudaria completamente o tamanho da empresa. Em 1905, ocorreu uma fusão com a Anglo-Swiss Condensed Milk Company, uma companhia especializada em leite condensado que já possuía fábricas e distribuição internacional. Uma das duas empresas criou uma organização com enorme capacidade produtiva e presença em diversos mercados. Essa fusão não apenas ampliou o catálogo de produtos, como também consolidou uma infraestrutura industrial capaz de atender demandas em larga escala. A nova companhia agora tinha acesso a tecnologias, fábricas e redes comerciais espalhadas por diferentes regiões do mundo. E aí depois fala das companhias que aconteceram depois, né? Que cresceu, né? Aham. E essa é uma empresa muito grande, né? Porque a gente tem várias coisas, como mostrou no vídeo, água, doces, muitas coisas a gente consome. E É. esse foi o meu minuto de sabedoria, espero ter passado. Entre, Eli, pode entrar. bem. Entra. Não, é bem interessante. Eu Obrigada, mando, Juju. eu mando, te Ah, mando. Nossa, eu quando fui ver a história, né? Que interessante como começou, né? aham. E Como começou, né? uma finalidade muito importante, né? Ele estava se preocupando com a E mortalidade. ele era um farmacêutico. É bem Muito interessante também, eu achei, Juliana, que aí depois fundiu, né? Tinha aquela que tinha a companhia que já tinha o maquinário, né? Todo
uma estrutura para alinhar, né, com o que estava dando certo, né? E aí Ficou deu muito agradável, né? Tipo, uma Não, mas foto. o interessante é que o nome dele é Nestlé. Era Aham, É o ninho Ninho, do pássaro. Ninho. Por isso que tinha É, os passarinhos, né? é, cuidado. Então, mas olha, ele foi realmente iluminado pelo Senhor para salvar vidas. aham. Sim, E o interessante é que o sobrenome dele combinou com aquilo que ele criou. Olha que coisa incrível, Nestlé. Por que Aham. que vocês acham que isso era por acaso? Não, tinha um Eu acho propósito. O que eu nem sobrenome que ele tinha a ver com aquilo que ele criou. eu nem imaginava que o sobrenome dele era dele mesmo. Eu pensava que era criou um nome, Nestlé. Mas é não. Nestlé, interessante que foi o amor acima de tudo, né? Que o amor. evolucionou, né? Aham. Mas eu acho que pelo nome que ele tinha, sobrenome, ele nunca pensou que ia criar algo assim. Mas É, É, o nome dele combinou com a descoberta dele. mas o Senhor Incrível. tudo, né? Foi botando tudo assim, ó, foi caminhando e tudo deu certo. Não, eu eu, achei super interessante a história da Nestlé, eu que acabei. e salvou tantas crianças da morte. Aham, Porque, claro, as mulheres naquela época não eram tão bem nutridas, vai saber, né? aham, Então aquilo não nutria as crianças, os bebês. Mas é, com aquela forma que eles preparavam, havia uma nutrição mais revigorada, mais forte, né? é. Aí salvou muitas vidas. Verdade. Mas obrigado, Juju. Obrigada por compartilhar sobre esse tema tão importante, né? Aham, Que hoje em dia você pode ver no mundo inteiro Nestlé. Quem não conhece Nestlé? é, Tem de tudo. Chocolates, tudo, tudo. Em tudo que seja alimentício, né? É aham, Nestlé. Então, nós aprendemos o nosso minuto de sabedoria, algo realmente que nos abriu a mente, nos ensinou. Mais uma noite de ensino, né? é. Aprendemos sobre Nestlé. Obrigada, obrigada. Obrigada, Juju. Obrigada.